A graça do nosso Senhor Jesus o Cristo seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividades de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual @AIG 1318 37 300 e ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo, e dos que buscam a palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento que houveram sorteios? Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos de 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 11, 1 e 2, Neemias 10, com foco no versículo 34, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para um comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @AIG 1318 37 300, escolhendo o número de 1 a 20, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além de realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro desta igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome, que você é membro da AIG 1318 37 300, e diga qual número de rebanho de 1 a 20 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não se ajunta espalha, e o reino dividido não prospera. Examine Mateus capítulo 12 e saiba que estamos aqui oferecendo 10 milhões de reais para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus o Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 50 denúncias com o prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassou 1 bilhão de reais.
para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo e que eles estão apresentando e praticando a verdade. Gratidão pela presença de todos. E lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertante nestes ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live e em outras redes sociais. Você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão mais uma vez pela presença, que o Espírito Santo do nosso Senhor possa abençoar cada um de vocês nesta live. Vamos fazer agora uma oração para dar início à nossa live. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @IG131837300, para libertar e edificar todas essas vidas. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar no corações de todas as pessoas onde esta live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Mais uma vez, gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos fazer agora uma oração para apresentar as minhas mãos ao nosso Senhor Deus e ao Espírito Santo do Senhor Deus. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 20 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e para todos os 20 rebanhos dos guerreiros do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos
para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, vida, espírito, e vivifica cada vida alcançada nesta live. É o que eu peço e já lhe agradeço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Gratidão, sejam todos muito bem-vindos com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos agora fazer uma oração para dar início ao sorteio dos 20 rebanhos do exército dos guerreiros do nosso Senhor Jesus o Cristo. E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas como as orações do livro de Salmo das Escrituras Sagradas. Oração de número 4. Ficou longe ali, Eduardo, para mim. Oração de número 4. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Senhor Deus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, eu peço ao Senhor que todas essas vidas e locais onde estiver chegando esta sua live, dessa sua forte igreja virtual, que haja a expulsão de todo espírito de depressão e de toda a opressão do mal, onde chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada, e todo mal sai agora pelo poder do sangue do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão mais uma vez. E lembrando a todos vocês, escolham o número de 1 a 20 para você fazer parte da união dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, assim como Abraão, Davi e Gideão. Escolha o número para você receber uma palavra do Senhor Deus para sua meditação. Permita o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Escolha o número de 1 a 20. Vamos agora ao sorteio dos 20 rebanhos, para que o Espírito Santo possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Rebanho de número 12, par, e 11, ímpar. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do livro da Bíblia Sagrada, para a meditação do rebanho, livro de Gênesis, 50 capítulos. Livro de Gênesis contém 50 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Gênesis. Glórias ao nosso Senhor Deus. Minha muitíssima gratidão. Capítulo 13 do livro de Gênesis. Capítulo 13 do livro de Gênesis contém 18 versículos, que diz assim: Abraão e Ló separam-se. Versículo 1, 2, 3 e 4. Saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, ele e a sua mulher, e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até ao lugar onde primeiro estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Escolha o número de 1 a 20 para fazer parte do rebanho dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 8, par, e rebanho de número 7, ímpar. E o livro para a meditação do rebanho é o livro de Daniel, 12 capítulos. Livro de Daniel, 12 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Daniel. O capítulo do livro de Daniel é o capítulo 6 do livro de Daniel. Capítulo 6 do livro de Daniel contém 28 versículos. Daniel na cova dos leões, versículo 1, 2, 3 e 4.
Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre ele 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais este sátrapa dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho de número 10, pá, e rebanho de número 9, ímpar. Vamos ao sorteio do livro. Livro de Ageu, 2 capítulos. Livro de Ageu, 2 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Ageu. Capítulo 1 do livro de Ageu. Capítulo 1 do livro de Ageu contém 15 versículos, que diz assim: Ageu exorta o povo a reedificar o templo. Versículo 1, 2, 3 e 4. No segundo ano do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos Exércitos. Esse povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de habitardes vós em casa apanelada, enquanto esta casa permanece em ruína? Glórias ao nosso Senhor. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos. Rebanho de número 18, pá, e rebanho de número 17, ímpar. Vamos ao sorteio do livro das Escrituras Sagradas, para mais honra e mais glória do nosso Senhor Deus. Livro de Jó, 42 capítulos. Livro de Jó, 42 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Jó. Capítulo do livro de Jó, capítulo 21 do livro de Jó. Capítulo 21 do livro de Jó contém 34 versículos. Jó descreve a prosperidade dos perversos. Versículo 1, 2, 3 e 4. Respondeu, porém, Jó: ouve atentamente as minhas razões, e já isso me será a vossa consolação. Tolerai-me e eu falarei, e havendo eu falado, podereis zombar. Acaso é do homem que eu me queixo? Não, tenho motivo de me impacientar. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 20, pá, e 19, ímpar. O livro para meditação é o livro de Ezequiel, 48 capítulos. Livro de Ezequiel, 48 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Ezequiel. O capítulo é capítulo 40 do livro de Ezequiel. Capítulo 40 do livro de Ezequiel. 40, contém 49 versículos. A visão do templo, no versículo 1, 2, 3 e 4. No ano 25º do nosso exílio, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos após ter caído a cidade, nesse mesmo dia veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou para lá. Em visão, o Senhor Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte
muito alto. Sobre este havia um como edifício de cidade para a banda do sul. Ele me levou para lá, e eis um homem cuja aparência era como a do bronze. Estava de pé na porta e tinha na mão um cordel de linho e uma cana de medir. Disse-me o homem: filho do homem, vê com os próprios olhos, ouve com os próprios ouvidos, e põe no coração tudo quanto te mostrar, porque para isso foste trazido para aqui. Anuncia, pois, a casa de Israel tudo quanto estás vendo. Glórias ao nosso Senhor. Gratidão pela presença. Eu irei sortear agora uma das mais de 50 denúncias de nossas igrejas e canais virtuais que estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro e não pedindo, mas sim oferecendo para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, que nós estamos errados ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento, que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio da denúncia. Denúncia de número 49. Sejam todos muito bem-vindos. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Glórias ao nosso Senhor. Denúncia de número 49. Muita atenção. É possível um segmento de fé de igreja do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, ter atividades de mentira ou ter atitudes que chamam o Senhor Deus de mentiroso e injusto, e ainda assim todos, até mesmo os que dizem ser desse segmento de fé, ou que esse segmento de fé deles não serem todos castigados? Muita atenção. Se você provar, com base na Bíblia Sagrada, de que isso é possível e que o seu segmento religioso de fé de igreja não tem essas atividades e atitudes com base na Bíblia Sagrada, vai receber uma oferta de 120 milhões de reais em dinheiro. A proposta é de 120 milhões de reais, mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E anuncie essa mensagem de número 10, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Gratidão mais uma vez pela presença. Vamos agora fazer mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos rebanhos do exército do Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 10. Oração de número 10. Fiel Senhor e Redentor de toda a vida, nosso Senhor Jesus o Cristo, em teu santo nome eu ordeno que saia agora toda obra do mal, toda opressão ou depressão maligna que estiver trabalhando contra a vida dos fiéis seguidores ou escrito desta sua igreja virtual, pelo poder do sangue do Senhor Jesus o Cristo, que curtem e compartilhem a sua verdadeira palavra que está sendo ministrada através de nós e todos possam receber a sua abundante paz, graça e alegria. Em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 14, par, e rebanho de número 13, ímpar. Glórias ao nosso Senhor. Gratidão pela presença. Livro de 1 Timóteo, 6 capítulos.
Vamos ao sorteio do livro de 1 Timóteo. O capítulo é capítulo 3 do livro de 1 Timóteo. Capítulo 3 do livro de 1 Timóteo contém 16 versículos, que diz assim: as qualificações dos bispos e dos diáconos. Versículo 1, 2, 3 e 4. Fiel é a palavra se alguém aspira ao episcopato. Excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando seus filhos sobre disciplina, com todo o respeito. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 4, par, e rebanho de número 3, ímpar. Vamos ao livro para a meditação do rebanho. Livro de 2 Crônicas, 36 capítulos. 2 Crônicas. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 2 Crônica. O capítulo é o capítulo 25 do livro de 2 Crônicas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 25 do livro de 2 Crônica contém 28 versículos, que diz assim: o reinado de Amazias, versículo 1, 2, 3 e 4. Era Amazias da idade de 25 anos quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jeoadá, de Jerusalém. Fez ele o que era reto perante o Senhor, não porém com inteireza de coração. Uma vez confirmado o reino nas suas mãos, matou os seus servos que tinham assassinado o rei seu pai. Porém, os filhos deles não matou, mas fez segundo está escrito na lei no livro de Moisés, na qual o Senhor deu ordem, dizendo: os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos por causa dos pais. Cada qual será morto pelo seu próprio pecado. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio de mais um rebanho. Rebanho de número 6, par, e rebanho de número 5, ímpar. Glórias ao nosso Senhor Deus. O livro é Josué, 24 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Josué. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Capítulo 1 do livro de Josué. Capítulo 1 do livro de Josué contém 18 versículos. Deus fala a Josué e anima-o. Versículo 1, 2, 3 e 4. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Disponha-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio e o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande. Para o poente do sol será o vosso termo. Glória ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 16, par, e 15, ímpar. O livro para a meditação do rebanho é o livro de Salmos, 150 capítulos. Livro de Salmos, 150 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio.
capítulo do livro de Salmos é o capítulo 84. 84 do livro de Salmos. 84, que possui 12 versículos. Saudades do templo. Versículo 1, 2, 3 e 4. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelo átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O portal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora aqui ao último rebanho. Rebanho de número 2, par, e rebanho de número 1, ímpar. Vamos ao livro. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Livro de Judas, 1 capítulo. Livro de Judas, 1 capítulo. O livro de Judas contém 25 versículos, que diz assim: exemplos da punição dos ímpios, versículos 5, 6, 7 e 8. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais ciente de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e os anjos os que não guardam o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sobre trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo se entregado à prostituição, como aqueles seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminaram a carne, como também rejeitaram o governo e difamam autoridades superiores. Glórias ao nosso Senhor. Eu irei agora sortear uma das mais de 50 denúncias que as nossas igrejas virtuais estão oferecendo. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. Vamos à denúncia. Denúncia de número 35. A denúncia de número 35. Glórias ao nosso Senhor. Gratidão pela presença de todos. Denúncia de número 35. Nós, das 12 igrejas virtuais, estamos afirmando que a Bíblia Sagrada não permite que se faça culto para o Espírito Santo, nem para a graça, nem para a sua família, nem para os obreiros, nem para as mulheres, nem para os provedores empresários, nem para uma data festiva, nem para os seus desejos, nem para os jovens, nem para a busca do Espírito Santo, nem para algum tipo de cura, ou libertação, ou proteção, nem para algum tipo de bênção que você tenha recebido. Examine com muita atenção e cuidado os livros de Deuteronômio 6, 13, Lucas 4, 8, Mateus 15, 7 a 9, Apocalipse 2, 18 a 23, Mateus 5, 29 a 30 e Apocalipse 22, 18 e 19. Pois todos esses livros afirmam que as pessoas que dizem que a igreja é deles ou que eles são dessa igreja, todos vão ter as suas obras e as suas adorações anuladas, se tornando em vão, se praticarem ou omitirem de repreender tais ações. Muita atenção, se você ou quem você trouxer até nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essas nossas afirmações são mentiras, vai receber um prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor. Vamos fazer mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros das Escrituras Sagradas. Oração de número 7. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos. Santíssimo Senhor, Deus dos exércitos, que através da ministração da Tua palavra nesta live da Tua igreja virtual,
@IG1318 37300. Essas vidas que estão juntas conosco em um só espírito sejam renovadas e recebam a sua poderosa transformação e restauração para ser igrejas vivas do Senhor com abundância de boas obras, e que haja o sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, em um nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, e lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Glórias ao nosso Senhor. Vamos dar continuidade agora ao sorteio dos livros das Escrituras Sagradas. Você aí mentalize um número de 1 a 20 para que no final desta live o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Glórias ao nosso Senhor. O livro é Hebreus, 13 capítulos. Livro de Hebreus. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Hebreus. Capítulo 2 do livro de Hebreus. Capítulo 2 do livro de Hebreus contém 18 versículos. Que diz assim: o perigo da negligência. Versículo 1, 2, 3 e 4. Por esta razão, importa que nos apegamos com firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se por nós se formou firme a palavra falada por meio de anjo, e toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo, como escaparemos nós de negligenciarmos tão grande salvação, a qual tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos dado, depois confirmada pelo que a ouviram, dando o Senhor Deus testemunho juntamente com eles por sinais prodígios e vários milagres e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um sorteio do livro das Escrituras Sagradas. Livro de Esdras, 10 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Esdras. Gratidão pela presença. Capítulo 10 do livro de Esdras. Capítulo 10 do livro de Esdras contém 44 versículos. Os israelitas despedem suas mulheres hetéias. Versículo 1, 2, 3 e 4. Enquanto Esdras orava e fazia confissões, chorando prostrado diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel muito grande congregação de homens, de mulheres e de crianças, pois o povo chorava com grande choro. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: agora, pois, façamos aliança com o nosso Senhor Deus, de que despediremos todas as mulheres e os seus filhos, segundo o conselho do Senhor e dos que tremem do mandato do nosso Deus, e façam segundo a lei. Levanta-te, pois esta coisa é de tua incumbência, e nós seremos contigo. Sê forte e age. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. Livro de Números, 36 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Números. O capítulo é capítulo 15 do livro de Números. Capítulo 15 do livro de Números contém 41 versículos,
que diz assim: leis a respeito de ofertas. Versículo 1, 2, 3 e 4. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando entrardes na casa das vossas habitações, que eu vos hei de dar, e ao Senhor fizerdes ofertas queimadas, holocaustos ou sacrifícios, em cumprimento de um voto ou em oferta voluntária, ou nas vossas festas fixas, apresentar-te ao Senhor aroma agradável com o sacrifício de gado e ovelhas. Então aquele que apresentar a sua oferta ao Senhor, por oferta de manjares, trará a 10ª parte de uma efa de flor de farinha, misturada com a 4ª parte de um hin de azeite. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Vamos a mais um livro. O livro de Sofonias, 3 capítulos. Livro de Sofonias, 3 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Sofonias. Capítulo 3 do livro de Sofonias. Capítulo 3 do livro de Sofonias contém 20 versículos. Ameaças contra Jerusalém. Versículo 1, 2, 3 e 4. Ai da cidade opressora da rebelde e manchada. Não atende a ninguém, não aceita disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela. Os seus juízes são lobos ao cair da noite, que não deixam os ossos para serem roídos no dia seguinte. Os seus profetas são levianos, homens perfídios. Os seus sacerdotes profanam o santuário e violam a lei. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio de mais um livro das Escrituras Sagradas. Livro de 1 Samuel, 31 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 1 Samuel. Capítulo 4 do livro de 1 Samuel. Capítulo 4 do livro de 1 Samuel contém 22 versículos. Os filisteus vencem os israelitas. Versículo 1, 2, 3 e 4. Veio a palavra de Samuel a todo o Israel. Israel saiu a peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Feque. Dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair de encontro a Israel e travada a peleja. Israel foi derrotado pelos filisteus e estes mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Voltando o povo ao arraial, disseram aos anciões de Israel: porque nos feriu, ó Senhor, hoje diante dos filisteus? Tragamos de Silo a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos de nossos inimigos. Mandou, pois, o povo trazer de Silo a arca do Senhor dos exércitos, entronizado entre os querubins, e dos filhos de Eli. Ofni e Finéias estavam ali com a arca da aliança do Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor. Eu irei sortear agora uma das mais de 50 denúncias que as nossas igrejas virtuais oferecem. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio. Vai dar tempo. Maria falou, tem que... Denúncia de número 3. Denúncia de número 3. Glórias ao nosso Senhor Jesus. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Denúncia de número 3. Em nossa terceira denúncia, estamos afirmando que tem 2 atividades que não se pode fazer em um culto de adoração em espírito e em verdade ao Senhor Deus, como está escrito em João 4, 21 a 26. Afirmando que você não vai ao culto para assistir, porque você deve fazer um culto, receber, pedir, ser curado, ser liberto, proteger seus bens materiais, prosperar, ter entendimento,
piadas com a palavra do Senhor Deus, cuidado, isto é blasfêmia, para ter alegria, porque você já vai com alegria. João capítulo 15, nem para orar ou fazer orações. Se você provar na Bíblia Sagrada que essas 12 atividades podem ser feitas em um culto de adoração ao Senhor Deus, e não disser quais são as outras 12 atividades que devem ser feitas com base na Bíblia Sagrada, vai receber um prêmio de 3 milhões de reais. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora fazer mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros das Escrituras Sagradas. Oração de número 6. Glórias ao nosso Senhor. Oração de número 6. Senhor Deus, nossa forte e fiel rocha e fortaleza. Eu peço ao Senhor que todas essas preciosas vidas ligadas conosco em um só espírito nessa sua igreja virtual, @IG1 318 37 300, sejam limpas, libertas e purificadas pela tua verdadeira palavra, sendo ministrada, e que haja o poder do sangue do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos livros das Escrituras Sagradas. Mentalize aí um número de 1 a 20, para que no final desta live o Senhor possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para sua meditação. Livro de 2 Pedro, 3 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo. O capítulo é capítulo 1 do livro de 2 Pedro, que diz assim: o apóstolo dá os motivos por que escreveu esta carta. Versículo 12, 13, 14 e 15. Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrado acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade, já presente convosco e nela confirmadas. Também considero justo enquanto neste tabernáculo desperta-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus o Cristo me revelou. Mas de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que todo o tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Vamos a mais um livro. O livro é livro de Amós, 9 capítulos. Livro de Amós. Livro de Amós. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do capítulo. O capítulo é o capítulo 8 do livro de Amós. Capítulo 8 do livro de Amós. Contém 14 versículos. A visão de um cesto de frutos. Do versículo 1, 2, 3 e 4. O Senhor Deus me fez ver isso. Eis aqui um cesto de frutos de verão. E perguntou, que vês, Amós? E eu respondi, um cesto de frutos de verão. Então o Senhor me disse, chegou o fim para o meu povo de Israel e jamais passarei por ele. Mas os cânticos do templo naquele dia serão uivos, diz o Senhor Deus. Multiplicar-se-ão os cadáveres em todos os lugares, serão lançados fora. Silêncio. Ouve isto, vós que tendes gana contra a necessidade e destruís os miseráveis da terra. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. O livro é o livro de Tito, 3 capítulos. Tito, 3 capítulos. Ao sorteio do capítulo do livro de Tito. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 3 do livro de Tito. Capítulo 3 do livro de Tito contém 15 versículos. A obediência às autoridades, a salvação pela graça, leva às boas obras. Versículo 1, 2, 3 e 4. Lembro-lhe se sujeite ao que governam, as autoridades sejam obedientes, estejam prontas para toda boa obra. Não difame a ninguém, nem sejam altercaradores, mas cortando, dando prova de toda cortesia para com todos os homens. Pois nós também, outrora, éramos desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres,
vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade do Senhor Deus, nosso Salvador, e seu amor para com todos. Glórias ao nosso Senhor. Gratidão. Vamos a mais um livro. O livro é 2 Coríntios, 13 capítulos. 2 Coríntios. Glórias ao nosso Senhor Deus. 2 Coríntios. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 2 Coríntios. Capítulo 10 do livro de 2 Coríntios. Capítulo 10 do livro de 2 Coríntios contém 18 versículos. Paulo defende a sua autoridade apostólica. Versículo 1, 2, 3 e 4. E eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade do Senhor Jesus o Cristo. Eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza que penso devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos em disposição do mundano proceder. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para que destruir fortaleza, alunando nos sofismas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um livro. O livro é Lucas, 24 capítulos. Livro de Lucas, 24 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Lucas. Glórias ao nosso Senhor. Capítulo 19 do livro de Lucas. Capítulo 19. Capítulo 19 do livro de Lucas contém 48 versículos. Zaqueu, o publicano. Versículo 1, 2, 3 e 4. Entrando em Jericó, atravessava o Senhor Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era o Senhor Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um cimogorro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Glórias ao nosso Senhor. Gratidão. Eu irei ler para vocês agora a revelação das nossas denúncias. Essas denúncias te trazem no mínimo 4 fórmulas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examine a si mesmo. Em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual e religioso. Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. Em quarto lugar, é para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Leia e examine Mateus capítulo 5, 7, 13, 15 e 23 e em João capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora ao sorteio. Mentaliza aí um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Você que escolheu o número 13 vai meditar no livro de Gênesis capítulo 13. Você que escolheu o número 4 vai meditar no livro de Daniel capítulo 6. Você que escolheu o número 17 vai meditar no livro de Ageu, capítulo 1. Você que escolheu o número 9 vai meditar no livro de Jó, capítulo 21. Você que escolheu o número 2 vai meditar no livro de Ezequiel, capítulo 40. Você que escolheu o número 19 vai meditar no livro de 1 Timóteo, capítulo 3.
Você que escolheu o número 7, vai meditar no livro de 2ª Crônicas, capítulo 25. Você que escolheu o número 20, vai meditar no livro de Josué, capítulo 1. Você que escolheu o número 12, vai meditar no livro de Salmos, capítulo 84. Você que escolheu o número 5, vai meditar no livro de Judas, capítulo 1. Você que escolheu o número 8, vai meditar no livro de Hebreus, capítulo 2. Você que escolheu o número 10, vai meditar no livro de Esdras, capítulo 10. Você que escolheu o número 16, vai meditar no livro de Números, capítulo 15. Você que escolheu o número 15, vai meditar no livro de Sofonias, capítulo 3. Você que escolheu o número 6, vai meditar no livro de 1 Samuel, capítulo 4. Você que escolheu o número 18, vai meditar no livro de 2 Pedro, capítulo 1. Você que escolheu o número 1, vai meditar no livro de Amós, capítulo 8. Você que escolheu o número 3, vai meditar no livro de Tito, capítulo 3. Você que escolheu o número 14, vai meditar no livro de 2 Coríntios, capítulo 10. Você que escolheu o número 11, vai meditar no livro de Lucas, capítulo 19. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos agora para a nossa finalização. Muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor, inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas 12 igrejas virtuais. E também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, se seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @Igreja 70 Santos. Na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na @AIG 1318 37 300. E até às 1 hora e 12 minutos da madrugada na @Igrejas Benditas, para buscar ao Senhor Deus, seja onde você estiver. E receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine em Mateus 16, 24 a 27 e João 15. E também vai receber bases da Bíblia Sagradas concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você. Assim, orar corretamente para fazer após a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto, protegido contra todas as obras do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada e dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de Seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as mais de 50 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e cada uma delas valem desde 12 milhões de reais até 120 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, para seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando suas dúvidas.
Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras sagradas, as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glória, e aleluia e o meu muitíssimo amém. Gratidão. E não deixe de se inscrever ou nos seguir, dependendo da rede social que vocês estiverem nos acompanhando, porque todos os inscritos estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Mais uma vez, gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos. Fiquem todos com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E aguardo vocês na próxima live.